Eu sei que nas últimas semanas, a internet e os noticiários foram invadidos por uma única imagem. A tragédia do menino Gerson que entrou na jaula da leoa. Está todo mundo falando de instinto animal e de irresponsabilidade humana. Mas eu quero te dizer algo que ninguém percebeu e que, para mim, é o mais perturbador e aterrorizante de toda essa história. O abandono social. A jaula não era só dela. Ela era nossa. E o que me assusta é que a gente sequer percebeu que tinha entrado nela. E pior, que tínhamos trancado a porta por dentro. Por quê? É só olhar o reflexo nos comentários. Gente adulta, com responsabilidade, com família, com emprego, comemorando a morte de um jovem de 19 anos, com um histórico de dor e negligência. A leoa, ela agiu por instinto de sobrevivência. Mas o nosso instinto, o instinto de crueldade e de negação, é o que realmente deveria nos assustar. Antes de darmos continuidade a esta análise profunda e necessária, que nos levará a encarar verdades incômodas, eu te peço um instante. Se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. O seu espaço para encarar as verdades que a maioria prefere ignorar. E a verdade, neste caso, é que Gerson não foi uma estatística, mas sim o retrato exato de um sistema que falhou com ele desde o berço. Esse menino tinha nome, Gerson. Tinha 19 anos, um apelido carinhoso, Vaquerinho. E a história dele não começou na jaula do zoológico. Começa quando ele ainda era criança e foi afastado da mãe, uma mulher que sofria de esquizofrenia, a mesma doença da avó materna. Ele nasceu dentro de um ciclo de dor e doença que, em 19 anos, o Estado, a sociedade e todos nós não conseguimos interromper ou tratar. O diagnóstico veio na adolescência, deficiência intelectual e esquizofrenia. Era um jovem que não precisava de rótulo, nem de marginalização. Precisava de cuidado diário, constante, profissional. E recebeu exatamente o contrário: o silêncio do abandono. Os 4 irmãos foram adotados. Ele não. E aí veio o rótulo cedo. Difícil, caso perdido. E quando uma criança escuta isso cedo demais, ela não só acredita, ela se transforma naquilo. Aquele rótulo se torna a única identidade dele. E é aqui que chegamos ao ponto central. O que realmente deveria nos chocar, mas que ninguém quer encarar, porque exige que a gente olhe para o próprio espelho. A conselheira tutelar que o acompanhou por quase uma década disse claramente: ele precisava de saúde mental digna, mas não teve. Todo o poder público falhou com ele. Retomando o ponto central. A tragédia de Gerson é um diagnóstico institucional. Isso não é opinião minha, é o que o próprio histórico dele revela. Vamos parar de olhar para a jaula e olhar para o prontuário. A ausência de tratamento adequado para esquizofrenia e deficiência intelectual em um jovem de 19 anos sob a tutela do Estado não é um erro pontual, é uma política de abandono. Quantos Gersons existem nas periferias, nas ruas, sendo rotulados como difíceis, porque o sistema de saúde mental e o conselho tutelar não têm recursos nem estrutura para o cuidado contínuo? Precisamos entender a diferença crucial entre a criminalização e a saúde pública. Quando Gerson, sem o tratamento adequado, comete pequenos delitos ou apresenta comportamentos de risco, as famosas 16 passagens na polícia, o que a sociedade faz? Ela usa isso como sentença de morte, como prova de que mereceu. Mas o que essas passagens realmente indicam? Elas falam sobre um ciclo vicioso que nunca foi interrompido. O sistema pune o sintoma, a passagem, e ignora a causa, a doença mental não tratada e o abandono. Quero fazer um paralelo rápido. Em países onde a saúde mental é prioridade, casos assim são tratados em centros de acolhimento e tratamento contínuo, não em delegacias. O que faltou a Gerson não foi lei, foi rede de apoio. A falha não é do indivíduo que pulou o muro, é da engenharia social que construiu muros ao redor dele durante 19 anos. Esse é o horror. Ele não subiu os 6 metros da parede do zoológico por coragem ou por maldade. Ele subiu porque não havia mais chão para ele no lado de fora. E aí chegamos à parte mais dolorosa. A conselheira tutelar revelou o sonho de Gerson: tomar leões
tomar o risco, provar que ele existia. Pensem nisso. Quando a vida não te oferece sentido, quando a sociedade te trata como invisível e caso perdido, você busca a prova da sua existência no limite, no impossível, no confronto com o que é fatal. Ele pulou para dentro do único sonho infantil que sobrou. Domar um bicho, que na verdade, ele não estava tentando domar, mas sim enfrentar o trauma que ninguém o ajudou a encarar. A responsabilidade desse abandono é tão vasta que exige uma reflexão coletiva. Por isso, eu quero que você pare agora e me diga: já aconteceu de você se sentir julgado ou abandonado pela sociedade por um problema, seja mental, social ou de origem, que você não escolheu? Compartilhe sua experiência e sua perspectiva aqui nos comentários. Precisamos ouvir uns aos outros para que essa jaula de crueldade comece a se abrir. Agora, vamos ao que essa história revela sobre nós. Se entender o que levou Gerson à jaula é difícil, porque exige conhecimento sobre trauma, esquizofrenia, política pública. O que dizer de entender por que tanta gente comemorou a morte dele? Isso não é um problema de opinião, é um problema de humanidade. É a negação da nossa própria fragilidade. Ao comemorar a morte, a sociedade grita: eu estou seguro, eu sou diferente, e o problema dele não é meu. O que a psicologia social chama de justiça retributiva. Quando uma tragédia como esta acontece, é mais fácil e cômodo para o nosso cérebro fechar o ciclo dizendo mereceu, do que abrir o ciclo e questionar: como eu falhei com ele? Como o meu imposto, o meu voto, a minha indiferença contribuíram? O preço da indiferença é a crueldade. A leoa se defendeu. E a gente? A gente está se defendendo de quê? O que ele fez, subir o muro, não foi certo. Mas não veio do nada. Veio de anos, sem cuidado, sem tratamento, sem rede, sem acolhimento, sem política pública funcionando. Veio de um país que abandona primeiro e só depois, de forma tardia e cruel, pune. Gerson não é o que ele fez no zoológico. Ele é o que fizeram com ele por 19 anos. E é o retrato exato de um sistema que nunca o viu vivo e agora, covardemente, quer julgá-lo morto. A verdade, meus amigos, é que Gerson não pulou para dentro de um zoológico. Ele pulou para dentro do único lugar onde ele sentiu que poderia confrontar seus traumas. E esse ato desesperado é o maior grito de socorro que um jovem abandonado pelo abandono social poderia dar. O muro do zoológico era alto, sim, mas o muro da indiferença que a sociedade ergueu ao redor dele era muito mais inexpugnável. Se depois de ouvir tudo isso, sobre a esquizofrenia, sobre o abandono da mãe, sobre o diagnóstico institucional, sobre a ausência de tratamento profissional, se depois de tudo isso alguém conseguir ainda dizer ele mereceu, então, eu repito, o problema não é a leoa, o problema somos nós. Porque quando a sociedade perde a capacidade de enxergar a humanidade nos seus mais frágeis, ela perde o direito de se dizer civilizada. A jaula não está do lado de fora. A jaula está dentro. É a jaula da indiferença, da punição cega e da negação da responsabilidade coletiva. Talvez a pergunta certa não seja por que ele entrou na jaula, que é a pergunta fácil que todos fazem. Talvez seja por que tanta gente entrou junto, na crueldade, no desprezo, na indiferença, e achou que isso era normal? Esta análise é um chamado urgente à responsabilidade. Se você concorda que o caso Gerson é um retrato do abandono social do nosso país, eu te peço: deixe seu like, porque o algoritmo entende que este é um conteúdo relevante. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam encarar esta verdade. E claro, inscreva-se no canal para continuar construindo essa comunidade de fé, arte e educação. E me diga aqui nos comentários: você acredita que a falha do Estado e o abandono social são o verdadeiro crime por trás de tragédias como essa? Responda com sim ou não e me diga por quê. O seu comentário é a prova de que esta conversa não terminou. Se você quer aprofundar a sua reflexão sobre a falha do sistema de saúde mental no Brasil, clique agora mesmo no quadro ao lado. Obrigado por dedicar seu tempo a uma reflexão tão importante. Até a próxima, com fé, arte e educação.